Olá, tudo bem com você? Como pode melhorar? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para você de energia. Hoje eu quero falar muito sobre energia. O quanto a gente às vezes não se dá conta que desperdiça energia por situações, por pontos de vista que a gente compra, por pensamentos, sentimentos, emoções. Se você pudesse, junto comigo agora, se conectar com você e perceber alguns momentos, ou lembrar de alguns momentos que você, vamos falar dessa semana, que você viveu essa semana, ontem, hoje, em que você se jogou lá naquele espaço que tirou você completamente do teu eixo, que tirou você completamente do teu equilíbrio, e você perceber o quanto você desperdiça sua energia por acabar indo para esse lugar, e você dá a tua energia para outra pessoa. Então é mais ou menos assim. O quanto você tá bem, você tá equilibrado e de repente alguma situação que uma pessoa te fala, ou algum pensamento que vem, ou alguma coisa que não deu certo, enfim, e aquela situação consegue tirar você completamente do eixo. Ah, isso nunca aconteceu com você, né? Fala sério, só comigo, né? Com você não, né? Então, eu gosto de falar sobre isso, porque como eu faço muitos atendimentos, eu percebo quanto às vezes a gente entrega de bandeja pro outro. A gente entrega de bandeja pro outro. Você tá super bem, você vai lá e fala assim, fica com a minha energia que agora eu vou ficar mal por causa disso que você me falou, porque você fez isso pra mim, então agora você fica com a minha energia que eu vou ficar aqui, ó. Gente, você nunca fez isso? Quando você começa a se dar conta do quanto você às vezes entrega de bandeja pro outro, o teu equilíbrio, a tua paz, você começa a fazer menos isso, tá? Vai por mim. Você começa a fazer bem menos, bem menos. Por isso tem aquela ferramenta interessante ponto de vista, né? Interessante ponto de vista que eu tenho meu ponto de vista. Interessante ponto de vista que o outro tem o ponto de vista dele. Isso te traz leveza e te traz uma compreensão. Eu acho que essa semana, para a maioria dos clientes, eu falei muito isso. Te traz uma leveza de você com você mesmo. O que o outro tá trazendo para você, falando de você, ou discutindo com você, ou até aquela hora que você quer fazer o outro entender que não é daquele jeito, só que assim, ele tem o ponto de vista dele, você tem o teu ponto de vista. E às vezes, em alguns momentos, a gente quer provar pro outro que o ponto de vista dele tá errado e o meu ponto de vista tá certo. E se você pudesse, nesse momento, agir diferente, ficar centrado, interessante, ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista, até porque o que o outro te falou não tá definindo você, entendeu? Eu às vezes eu percebo que é muito assim, sabe? O quanto você pode ficar no teu lugar, olhar para o outro e perceber o quanto a gente sai, porque a gente quer se justificar, a gente quer discutir, e aí você quer ir lá e falar assim, olha, se você tivesse feito assim, teria dado certo, se você tivesse falado isso pra mim, eu não teria ficado assim. Gente, quanto a gente pode
continuar no nosso equilíbrio, ficar no nosso interessante ponto de vista e talvez até ter uma conversa no momento apropriado, no momento mais leve, no momento que tá tudo bem e chegar lá e falar assim, sabe, deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe sobre aquele assunto? Eu tava pensando, né? Pra mim é mais legal assim, é mais leve assim, o que que você acha e tal. Se a gente agisse mais dessa forma, certamente a gente teria menos discussões, né? E menos julgamentos, porque de certa forma a gente julga. Isso foi o que a gente aprendeu. Na verdade, a gente aprendeu que assim, olha, o menino lá da escola, se ele te beliscar, você belisca ele também. Né? Enfim, minha mãe e meu pai não falavam isso pra mim, falavam o contrário, fica quieta, não liga. Eu acho que eu era bobinha, né? Mas tá tudo certo, né? E aí, são aquelas coisinhas assim, tão pequenas, mas que a gente aprendeu lá atrás e que, na verdade, nunca ninguém fez o pior pra gente, todo mundo fez o melhor. Eu sempre digo isso para as minhas clientes, o quanto a gente traz situações de infância e, gente, acredite em mim, pai e mãe só faz o melhor para os filhos. Só que o melhor para eles, principalmente no passado, era o que era melhor que eles já aprenderam com os pais deles, que aprendeu com os pais deles. Então, olha que coisa louca, né? Então, eu olho para mim e lembro de algumas coisas que eu trouxe para os meus filhos e que hoje eu falo assim, deleta tudo aí, ó, deleta tudo, exclui, cancela, 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 como diz Elaine Orives, né? Então tá tudo certo. Só que a gente tá num momento onde a gente tá tendo oportunidades gigantes de mudar essa história. A gente tá tendo oportunidades únicas de silêncio, da gente com a gente mesmo, pra gente poder se olhar, olhar aqui dentro e até olhar o outro, né? Eu olho para o passado e vejo quantas vezes eu olhei para uma pessoa e falei, nossa, aquela pessoa é irritada, aquela pessoa me irrita, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é... Eu falava, tá? E hoje, antes de eu falar, porque tudo é um hábito, gente. Hoje, antes de eu falar, é um ponto de vista interessante. Não significa que a pessoa seja, né? Então, quando a gente tem alguma situação que traz um deslocamento, né? Um desequilíbrio, dá uma respiradinha e vai para aquele lugar do é um interessante ponto de vista que eu tenho meu ponto de vista. É o ponto de vista do outro, interessante ponto de vista dele. Ok. Gente, vocês já imaginaram se todo mundo pensasse como eu? Você já imaginou se você pensasse exatamente igualzinho ao seu marido? Ou ele como você? Eu acho que não seria uma coisa assim tão morna, né? Tão sem sal, sem açúcar, né? Para pensar. Então, assim, cada um é único, cada um tem ponto de vista diferente, cada um tem formas diferentes de pensar, de viver. Afinal, cada um teve um pai, uma mãe diferente, né? Eu digo isso principalmente pelo casamento, né? Quando a gente casa, a gente vem com todos os nossos hábitos, a gente vem com todas as nossas criações, com todos os nossos pontos de vistas nossos e dos nossos pais e dos nossos avós e dos nossos irmãos. E aí, percebe? Então é assim, né? Se eu puder trazer uma contribuição para você hoje, seria da leveza mesmo de você respirar, respira fundo. Solta pela boca e fala, interessante ponto de vista. Eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista. Ele tem esse ponto de vista. Só que o que é mais legal é que você, principalmente você que faz barras, você começa a se libertar de muitas coisas
E começa a trazer mais leveza para você, né? Eu falo de barras, mas tem várias outras ferramentas, né? Eu mesma trabalho com muitas, né? E é só uma escolha você começar a se libertar de todos esses pontos de vistas que você trouxe lá de trás, né? Então é isso, gente. Traga leveza para você, traga paz, traga harmonia e fica no interessante ponto de vista. É uma das ferramentas que a gente tem no curso de barras de Axis. Interessante ponto de vista, que eu tenho meu ponto de vista, interessante ponto de vista. Você tem o teu ponto de vista. Você não precisa necessariamente ter o mesmo ponto de vista que eu. Inclusive, eu tô falando aqui algumas coisas que pode ser que você tá me assistindo e você tem ponto de vista diferente. Ok, tá tudo certo. Tá tudo certo. Cada um tem um ponto de vista. O que eu percebo é que quando a gente não entra na discussão e no julgamento, às vezes a gente até muda o nosso ponto de vista. Às vezes a gente muda o nosso ponto de vista, porque a gente não tá mais assim, sabe? Naquele espaço de julgar, naquele espaço de querer ser o certo, naquele lugar de ser a pessoa que tá ditando todas as regras do país, da casa, da família, enfim. É isso. Então, se você puder ter mais leveza, né, nos seus interessantes pontos de vista, lembra disso antes de criar uma discussão, antes de criar uma DR, vamos dizer assim. Principalmente no casamento, né, a gente fala DR, né, discutir a relação. Então, como seria você ter esse momento da DR, discutir a relação de uma forma super leve? E para ela acontecer super leve, você tem que ficar no interessante ponto de vista na hora que você está tendo a DR. Porque você vai olhar para a pessoa, se você começar a se degladiar e falar que ela tá errada, que ela tá pensando errado, porque o que você tá pensando é o certo, não vai ter DR que acabe nunca. Vai ser DR todo dia, né? Então tá bom, é isso, tá bom? Fica no interessante ponto de vista, nas perguntas, na gratidão e como pode melhorar, E fica com o meu beijo muito carinhoso pra você. Tchau!